A história que nos contam sobre o Brasil, muitas vezes, pinta as pessoas escravizadas como figuras passivas, esperando em silêncio por uma liberdade que viria de leis ou da boa vontade de alguém. Mas essa é uma imagem falsa, criada para nos deixar confortáveis. A verdade é muito mais explosiva. Ao longo do século XIX, rebeliões organizadas, amplas e tão perigosas aconteceram, a ponto de fazer o sistema escravista tremer de medo. E uma delas, meus amigos, quase venceu. Olá pessoal, antes de mergulharmos nessa história incrível, peço aquele apoio de sempre. Deixem o seu like, compartilhem este vídeo e se ainda não forem inscritos, cliquem no botão para não perder mais nenhuma curiosidade fascinante sobre o nosso passado. Muito obrigado pelo apoio. Agora, vamos continuar. Essa rebelião não foi um ato de desespero espontâneo. Ela foi meticulosamente planejada por anos. Nos lugares onde o olhar do Senhor não alcançava, em senzalas, nos portos movimentados, nas cozinhas das casas grandes e nos becos escuros da cidade. Seus líderes não eram apenas trabalhadores do campo. Muitos eram africanos islamizados, alfabetizados em árabe, com uma bagagem de experiência militar e política trazida de suas terras natais. Essa insurreição ficaria conhecida como a Revolta dos Malês, que abalou Salvador em 1835. Mas esse nome, por si só, não faz justiça à dimensão do que realmente aconteceu. Para entender o tamanho do feito, precisamos imaginar a Salvador daquela época. Era uma das cidades mais negras do mundo fora da África. A esmagadora maioria da população era composta por pessoas escravizadas ou libertas. Eles não estavam apenas nas lavouras. Trabalhavam como carregadores, artesãos, vendedores ambulantes e empregados domésticos, circulando pela cidade com uma certa autonomia. E essa mobilidade criou algo raríssimo no Brasil escravista: redes de comunicação secretas e muito eficientes entre os escravizados. Dentro desses grupos, havia os muçulmanos, vindos principalmente das regiões Yorubá e Hausa. Eram chamados de malês, uma corruptela da palavra Imali, que significava muçulmano em sua língua. Esses homens e mulheres não eram apenas letrados em árabe. Eles organizavam escolas religiosas clandestinas e mantinham sua identidade cultural viva e forte, algo que aterrorizava as autoridades brancas. O plano deles era de uma audácia impressionante. A rebelião estava marcada para acontecer durante a noite do Ramadã, o mês sagrado do Islã. A lógica era simples. Muitos senhores estariam dormindo e a vigilância na cidade estaria mais relaxada. O objetivo não era apenas matar alguns senhores ou fugir para um quilombo. O plano era tomar Salvador, libertar todos os escravizados, neutralizar as autoridades, estabelecer um novo poder na capital da Bahia. Eles estavam preparados. Tinham armas brancas, algumas poucas armas de fogo, e vestiam túnicas brancas, com inscrições religiosas que funcionavam como amuletos. Havia líderes definidos, pontos de encontro estratégicos, rotas de ataque planejadas e metas muito claras. Isso não era um motim, era uma insurreição urbana coordenada. E por muito pouco, ela não deu certo. Na madrugada do dia 25 de janeiro de 1835, os primeiros grupos entraram em ação. Quartéis foram atacados, guardas foram surpreendidos e as ruas foram tomadas pelos sons da batalha. Por horas, Salvador viveu um pesadelo que nunca tinha imaginado. Senhores de engenho se trancaram em suas casas, apavorados. As autoridades estavam confusas, sem entender a escala do levante. Rumores se espalhavam como fogo. A cidade havia caído. O pânico foi total e imediato. As autoridades demoraram a reagir. Tropas foram mobilizadas às pressas. Em meio ao caos, a população branca ou se escondia debaixo da cama, ou tentava fugir da cidade. Pela primeira vez na história, o poder colonial sentiu na pele a possibilidade real de perder o controle de uma de suas principais capitais para uma revolta de pessoas escravizadas. Então, o que deu errado? O que impediu a vitória foi o elemento mais antigo e traiçoeiro da história: a traição. Dias antes da data marcada, uma mulher liberta denunciou todo o plano às autoridades. Provavelmente,
Ela fez isso em busca de alguma recompensa ou proteção pessoal. Essa denúncia permitiu que parte das forças de repressão ficasse de prontidão. Mesmo assim, mesmo com o elemento surpresa comprometido, os revoltosos avançaram com uma coragem impressionante. O combate tomou as ruas de Salvador. Foi uma luta intensa, em ruas estreitas, corpo a corpo, com mortes de ambos os lados. No final, a repressão venceu, mas não por superioridade moral ou tática. Venceu pela força bruta, pela superioridade das armas de fogo e pelo número crescente de soldados. Quando o sol nasceu, a rebelião havia sido esmagada. Mas o que aconteceu depois foi, talvez ainda mais, revelador sobre a natureza do sistema. A repressão foi selvagem e exemplar. Os líderes capturados foram executados em praça pública. Centenas de africanos envolvidos ou não, foram presos, açoitados publicamente, deportados de volta para a África ou vendidos para províncias distantes, para quebrar suas redes de contato. A cultura também foi atacada. A escrita em árabe passou a ser considerada um crime. Reuniões religiosas foram proibidas. O medo das autoridades não era apenas da violência física, era um medo profundo da organização, da inteligência e da identidade cultural dos africanos. O Estado brasileiro entendeu a mensagem perfeitamente. Essa rebelião quase venceu porque expôs uma verdade que o sistema escravista tentava esconder a todo custo. As pessoas escravizadas não apenas desejavam a liberdade, elas eram perfeitamente capazes de planejar, liderar e tomar o poder para si. O impacto da revolta dos malês não terminou com a sua derrota. Depois de 1835, o controle sobre os africanos, especialmente nas cidades, se tornou muito mais rígido. A vigilância aumentou. A repressão cultural se aprofundou. Mas, ao mesmo tempo, a elite brasileira passou a viver com uma certeza muito incômoda. A escravidão não era um sistema estável. A revolta dos malês mostrou que o Brasil poderia sim viver algo parecido com a Revolução Haitiana, onde os escravizados tomaram o poder, e esse medo profundo passou a guiar as políticas, as leis e as decisões da elite por décadas. Cada atraso na abolição, cada lei gradualista, como a lei do ventre livre ou a dos sexagenários, cada concessão controlada, tudo isso carregava a sombra da possibilidade de uma nova e vitoriosa revolta. O sistema escravista venceu aquela batalha em Salvador, mas perdeu para sempre a ilusão de que tinha o controle total. A rebelião não libertou a Bahia naquele dia, mas deixou uma mensagem clara e eterna. A escravidão no Brasil não cairia por gentileza ou por bondade, mas sim sob a ameaça constante de um colapso violento. E eles quase venceram. Obrigado por assistir. Por favor, deixe o seu like, compartilhe e se inscreva no canal.